Buenas tardes, que horas são? Gente, eu tô tão nervosa. Esse negócio dessa perimenopausa tira a pessoa do rumo. Ô, Lori, meu microfone, vê se eu deixei na mesa, faz favor. Vocês já deram boa tarde pro meu suporte de celular, que é uma árvore da vida. Tá aqui. E os constelas são tudo, toda constela tem uma árvore aqui no fundo, né? Vou deixar ali o outro telefone. Pronto, arrumei um suporte que é uma árvore. Seguinte, vamos lá enviar. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho pra mim. Gosto quando vocês me contam treta pra gente assuntar, tá certo? Por quê? Porque a live é uma coisa viva e o legal dela é a gente interagir, conversar. Vou responder aqui alguns itens que me mandaram na caixinha, beleza? Pra gente começar a nossa festa. Então, vamos lá, o que me mandaram na caixinha. Eu fiz o favor de, na viagem... Obrigada. Cheirinho da mamãe. Eu perdi um carregador de iPhone, agora eu tenho que comprar. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Vamos lá. Vou dar uma dica pra vocês, quem dá ensinamento é Deus, tá certo? Se você trabalha como eu no Instagram, bote uma coisa na sua cabeça. Baba-ovo de Instagram não compra nada, tá certo? Ele só quer conteúdo gratuito. Passa o dia babando seu ovo para lhe dar conteúdo gratuito. E eu mapeio essas pessoas muito facilmente. Não caio nessa conversa, não. Tá? Me perguntaram o seguinte. Você tá acompanhando a repercussão do movimento Legendários? Gente. O que Faraó dizia? Dai a eles pão e circo. Gente, os homens não vão para terapia. Por quê? Porque eles não aceitam que eles precisam de ajuda. E principalmente que a maioria das terapeutas são mulheres, né? Então, a gente já tem uma estrutura patriarcal aí que reforça, né? Que ser homem, que a cura do homem, a cura do masculino, ela nunca vai ser parecida com a do feminino. Ela nunca vai ser passiva, sentada, falando, ouvindo, conversando. Não. Ela tem que ter a ver com o cérebro reptiliano na montanha, né? Vamos desbravar o mato, né? Vamos subir a montanha, vamos ficar com fome 3 dias, vamos colapsar, né? Vamos fazer Ctrl-Alt-Del no nosso brain. Esse movimento dos meninos de laranja para subir o morro é uma técnica utilizada para adolescentes, tá certo? É uma técnica, existe esse programa, né, de recuperação de adolescentes. Quando os adolescentes têm muito... Isso é muito antigo. Quando os adolescentes tinham muito... No Canadá funcionava muito, nos Estados Unidos funcionava muito. Os adolescentes com 14, 15 anos, que começavam a ser muito rebeldes com os pais, ou começavam a ter muitos problemas, roubando carro e etc., iam exatamente para esse tipo de programa, para acampamento, né? Ficavam lá 1 semana, 10 dias, aprendendo a cortar uma batata, aprendendo a viver na selva. E o último dos exercícios era exatamente esse. Eles ficavam 3 dias sozinhos no meio da selva, só que monitorados, obviamente, com câmera, com tudo, mas sozinho experimentando o silêncio e a solidão, porque no 3º dia você colapsa, né? Mas esse é um tratamento para adolescente, tá? Existe há muitos anos esse modelo terapêutico. Não à toa, aqui na Europa, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, existe os escoteiros, né? Os escoteiros nada mais são do que as crianças que estão virando adolescentes, que elas vão fazer biscoito, vender nas casas, viver na natureza e etc. Então, assim, o que a gente está vendo nesse movimento dos laranjinhas subindo o morro é um grupo de pré-adolescentes, né? Um grupo de pré-adolescentes indo viver a experiência do escoteiro com 40, 50 anos. Por quê? As crianças de condomínio, né? Crianças de condomínio que não sabem nem andar de bicicleta, né? Que não têm vivência com as outras pessoas, que não nunca cortaram nem o próprio pão, nunca, né, cozinharam nem o próprio arroz, então não sabem de nada da vida e vão, né, pra montanha. A gente já viu isso no Big Brother, né? Quando a Jade Picon não sabia espremer a laranja, fazer um suco de laranja. Então a gente tá vivendo a monetização da idiotalização da convivência. Vou repetir. Isso é a monetização da idotilização programada das pessoas. Por quê? Porque é chique
é bonito na nossa sociedade ser inútil. Porque quem sabe se virar, se adaptar, é o filho do pobre. O filho do classe média ou o filho do rico é aquela pessoa que não sabe cortar uma banana, que não sabe torrar um ovo, né? Tem um vídeo da menina no TikTok dizendo coisas que eu não sei fazer com 18 anos. Não sei torrar um ovo, não sei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque eu tenho servos. Às vezes esse servo é minha mãe, né? Minha mãe que foi ali colocada nessa posição de servidão para me tornar um inútil, porque se eu sou um inútil é porque eu venho de berço, tá? Se eu sou inútil, isso quer dizer que eu venho de berço. Então, a gente tem uma monetização desse pensamento, tá? Que vai terminar lá no tal dos meninos de laranja subir na montanha, tá certo? Eu não sei como é que os coaches perderam essa fatia do bolo, né? Tanta gente, cara, o Marçal tentou subir a montanha, não deu certo, veio outro e montou um negócio mais organizado, né? Mas eles estão faturando 1 milhão e tanto para cada grupo, né? Então, assim, repito, todo dia o esperto e o otário saem de casa. Às vezes eles se encontram, tá certo? Eu trabalho com educação, sou mestre em educação, né? Então, eu sei o que é a diferença entre educação, entre construção, entre tratamento, entre personalidade e emoção. Esses programas muito intensivos, eles vão trabalhar com a sua emoção. As igrejas estão fazendo muito isso, né? Trabalhando com a sua emoção. Então, eu chego, né? Tem um entretenimento, tem uma coisa que me provoca ali uma euforia, uma emoção. E na minha emoção eu dou meu dinheiro, eu dou a minha alma, eu dou os meus projetos, eu faço um monte de coisa. Só que, gente, picos de euforia, picos de emoção, picos de dopamina vão ser provocados em eventos coletivos, em grupos, né? Eu boto as pessoas num grupo, eu utilizo técnicas de PNL, eu utilizo música, eu utilizo instrumentos, aqui, pá, 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 pá. Eu utilizo a palavra de Deus, porque tudo que você botar Deus no mundo, desde que o mundo é mundo, vende, né? E o dinheiro rolando solto. E aí, tem resultado? Não. Tem resultado? Não. A longo prazo, não. Tem um resultado imediato. Você sai eufórico. Talvez, se você for de igreja, você já viveu isso. De ir para um retiro, de ir para uma conferência de jovens. Nossa, você vem de lá super empolgado, super fervendo da palavra de Deus, do negócio. Isso é emoção. Picos emocionais não geram maturidade, não geram construção de organização em relação a um trauma, a uma dor, a minha história, não geram estrutura, tá certo? Geram euforia e emoção. Se eu tô muito triste, se eu terminei um namoro, tá certo? Eu tô muito triste, tô deprimida, e as minhas amigas me levarem pra uma festa, e a gente encher a cara, eu vou ter uma anestesia temporária daquilo ali. Por quê? Porque eu tô juntando euforia e emoção, beleza? Quando eu volto e passa a ressaca, e eu volto pro meu silêncio e pra minha solidão, as minhas dores estão lá. Eu não criei uma plataforma, eu não criei uma base para eu lidar com essa dor. E aí eu entro no ciclo, eu vou beber de novo, vou encher a cara, né, até parar de doer. Quem nunca tomou vários porres porque estava sentindo uma dor de amor? Então é mais ou menos esse ciclo, tá? Esse ciclo que vai trabalhar com a euforia. Processos terapêuticos são mais embaixo, tá? A gente precisa estudar para ter base para fazer processo terapêutico. Eu trabalho com terapia sistêmica familiar há mais de 10 anos, né, com casais e etc. O buraco é bem mais embaixo, porque ou eu me estruturo, ou eu troco de casamento e repito o problema, ou eu troco de mulher, ou eu troco de trabalho, eu troco de colega, porque eu tô sempre fugindo. A emoção, a fuga, a euforia, a pressa, a intensidade da coisa, tá sempre trabalhando nesse lugar, tá certo? Mas aí, como eu já disse antes, todo dia o esperto e o otário saem de casa. Quando eles se encontram, alguém está bem nessa história, tá certo? A Silvana falou com a pegada cristã. Mulher, o milionário gospel. O milionário gospel, eu já disse isso há acho que uns 2, 3 anos que eu bato nessa tecla. Gente, o milionário gospel tá faturando milhões no Brasil. Milhões. Não só no Brasil. Porque em tempos de crise, as pessoas vão se agarrar a alguma certeza maior. Tudo que você colocar Deus no meio, vende, tá certo? Só que eu sou uma pessoa cristã, eu entendo dessas coisas, né? Então eu não sou idiota, tá?
Quando Jesus chegou no templo e a galera estava fazendo comércio, ele derrubou todas as barracas. Então, assim, o milionário gospel, ele fatura até papai chegar de verdade no negócio. E quando ele chega, derruba todas as barracas. Então, o milionário gospel, ele fatura... ele tem um faturamento, ele tem um pico e uma baixa também muito, muito rápida, tá? Você vai ter sempre assim, um pregadorzinho da moda, uma coisa. Quando a gente trabalha com terapia, com processo terapêutico, é crime você utilizar a religião. É crime. Eu não posso vincular a religião a nenhum processo terapêutico, porque eu estou mexendo com estruturas não mensuráveis e eu estou te dizendo que eu dependo da tua fé. Ou seja, se você não superar essa dor, é falta de fé. Eu jogo pra você a responsabilidade. Então é muito louco, tá? O nome disso é crime, mas a galera faz, dá dinheiro, dá dinheiro. Então vendendo a alma pro diabo bem rápido, tá certo? Então mais vendendo a alma pro diabo do que mexendo com Deus. Mas sabe o que eu tenho a ver com isso? Nada. Só cuido do meu, só cuido da minha vida, dos meus filhos. Tá certo? E os métodos ABC, cheio de tudo isso. O que é métodos ABC? Mesma pegada? A metodologia... do evento, dos eventos que acontecem no Brasil, dentro dos treinamentos de desenvolvimento pessoal e etc., elas seguem muito o mesmo ciclo, né? Eu te dou uma promessa que você vai economizar 10 anos de terapia em 3 dias, que você vai viver uma imersão, que você vai voltar transformado, e aí tem uma musiquinha, tem uns abraços, né? Tem luz, câmera, ação, muita foto. É muito comum que nesses eventos você tenha aquelas ilhas de bater foto, ambientes instagramáveis. Tem o evento, é muito comum nesses eventos, dress code, ou seja, tem o dia da roupa vermelha, tem o dia da roupa branca, tem o dia não sei de quê. Então, nada mais são do que ciclos, né? Eventos cíclicos, que vão mexer naquela criança que não teve a festa de 15 anos, que vão mexer naquela criança que nunca pôde convidar os amigos, que vão mexer nas dores primárias que a gente carrega, das ausências e perdas que não foram nossa culpa, das ausências e perdas que os nossos pais, né, por algumas escolhas, acabaram passando para nós. E aí, dai a eles pão e circo, já dizia Faraó, que funciona, né? E as pessoas compram muito pão e circo, né? É muito bom comprar pão e circo, é muito legal comprar pão e circo, porque no pão e no circo eu não tenho comprometimento, eu não tenho que olhar para a minha verdade, para a minha dor, eu só tenho que me divertir, né? A indústria, o que fatura no mundo é o entretenimento. Nenhum ser humano ganha mais dinheiro do que o ser humano que trabalha com entretenimento. Seja com música, seja com arte, seja com cinema, seja com telefone, que vai provocar entretenimento para você. Quem é que mais fatura na internet? São os influencers que geram entretenimento, que geram alegria, né? Que geram euforia, tá certo? Ninguém fatura mais. Então a gente está falando, toda essa questão, a gente não está falando de terapia, a gente não está falando de desenvolvimento pessoal, a gente não está falando de cuidar do outro, a gente está falando de dinheiro, tá bom? É o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro, tá certo? É banana na feira, é o que dá dinheiro. Todo mundo compra. Beleza? Então, vamos mandando assuntinho pra gente assuntar. Vamos gastar o réu primário. Eu vou ver se sábado eu vou fazer um esquenta pro Além de Bet, porque o Além de Bet a gente vai abrir venda no domingo, dia 20. Mas a turma começa na próxima semana. Beleza? Por que, Leiliane? Porque é um curso muito profundo, tá? Tem que ter muita aula ao vivo, a gente tem que se encontrar, a gente tem que debater os temas. Eu estava aqui revisando a apostila dele. E as pessoas têm muitos vícios, né? Essa aqui é a apostila. As pessoas têm muito vício de processo terapêutico na nossa cultura, tá? Na cultura latino-américa. Aí a outra me manda assim, vocês têm mania de querer fazer eu perder meu réu primário, tá certo? A pessoa me manda assim, O Buber tem uma frase que ele diz, não há como falar dele senão com ele, tá? O link sai domingo. Meu ex-marido me curtindo no Tinder, depois de 5 meses de sair de casa, o ordinário. Ele não é o ordinário, ele é o amor da sua vida. Só isso. E a dor é ter que lidar com isso. A dor é saber que quanto mais ele não presta, mais você tem a certeza que ama.
Por mais que ele não preste, por mais que ele sacaneie, que ele minta, que ele vá pro Tinder, por que for, dói porque você ama. Dói porque a sua razão e o seu coração não andam juntos, né? A sua razão diz, esse cara nunca mais, e a sua vontade é que ele mude. Né? Por isso que o Buber fala, não há como falar dele senão com ele. Eu tô falando pra ele. Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? A gente estava junto antes. Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você não me valorizava quando você tava aqui e agora você tá me dando like no Tinder? Sabe? É sobre isso que a gente tá falando. Leiliane é um movimento para proibir espiritualidade no centro de tratamento para dependentes químicos aqui no Brasil. A maioria é vinculada à igreja e são assistenciais. É assim, Silvana, a gente tem várias camadas, tá certo? A gente tem várias camadas nessa questão. A gente precisa entender que os grandes terapeutas do Brasil continuam sendo as pessoas da religião. São os padres, são os pastores, são as pessoas que estão ali na comunidade. Eles são, ainda, a linha de frente dos processos terapêuticos. A psicoterapia que você faz online, que você faz presencial, ela é a classe média para cima, tá certo? Mas quem está na linha de frente do fogo ainda são essas pessoas que, através das religiões, praticam essa caridade, essa assistência, né, com as pessoas. Eu, por exemplo, já dei treinamento para igrejas evangélicas que treinam os seus pastores, que treinam pessoas para fazer atendimento terapêutico, ou que buscam psicólogos, que fazem grupo, né, com os psicólogos, etc. Beleza? Então, assim, o que acontece com a dependência química? A dependência química, ela tem uma questão que é o tráfico de drogas, tá? O único pedaço que o tráfico aceita que você saia é pela religião. Então, o único jeito que o cara tem de não ser assassinado quando ele sai da gangue, do tráfico, do que for, é através da fé. Eles só respeitam isso, entendeu? Então, a gente tem várias vertentes que vão mexer com isso. E aí, dentro das clínicas, é muito comum que tenham práticas religiosas. Não sou contra que tenha práticas religiosas, sou contra que tenha práticas doutrinadoras. Ou seja, que exista somente uma religião e uma razão e uma verdade que eu vá doutrinar essas pessoas num momento de vulnerabilidade. Uma coisa é eu trazer a espiritualidade como uma ferramenta que vai acrescentar no tratamento e você vai me dizer como é que a sua espiritualidade funciona. Outra coisa é eu te doutrinar dentro da minha crença, né? Te convencendo que o teu tratamento e que a tua cura e que a tua redução de danos é exclusivamente por causa da crença que eu te ensinei. Isso é doutrinação, tá? Então, tem essas questões. Então, se existe um movimento de tirar as religiões dos tratamentos, a gente precisa olhar se esse movimento não está vinculado com a galera do outro lado. Porque esses caras, quando deixam, eles geralmente eles são apagados, tá certo? Porque eles sabem muita coisa, eles conhecem as bocas, eles conhecem as pessoas. O único jeito que o tráfico perdoa é a religião. É o único jeito que o tráfico não vai lá apagar o bebezinho, tá certo? Então tem muitas camadas, tá? Tem muitas camadas nessa história, né? E a gente tem no Brasil, por exemplo, a Cracolândia, né? Quem é que tá na linha de frente da Cracolândia, né? Quem é que tá na linha de frente da Cracolândia? São os religiosos. Quem sai de madrugada para a Cracolândia para dar sopa, para dar acolhimento, são as igrejas, gente. É o padre Júlio Lancelotti que está lá acolhendo as pessoas, são alguns movimentos de algumas outras igrejas, mas são os religiosos. Não tem ninguém dos empresários, dos baba-ovo de Elon Musk que tá lá, não. Quer que morra, quer que morra. Se for meu filho, eu mando para Miami para se tratar lá. Se for outro, eu quero que morra, ok? Então, quem está na linha de frente... Quem está na linha de frente dos processos terapêuticos até hoje, principalmente em países de desenvolvimento, são os religiosos, tá? E quando a gente compra briga com os religiosos, a gente não está comprando briga com eles, a gente está abandonando a população. Eu tiro eles e coloco quem lá? Se eu tirar hoje as religiões, as diferentes igrejas que fazem ação social no Brasil, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar dessas pessoas? Se você tirar, você tem que pôr alguma coisa. Agora, se eu vou só tirar, eu tô condenando eles. Quero que eles morram, tá certo? É por aí, ok? A indústria da fé existe.
Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo a indústria da fé existe, tá certo? Não só no milionário gospel que a gente tá vivendo agora, tá? O milionário gospel agora tá bem na modinha, faz uns 3 ou 4 anos já que ele tá bem na modinha, que ele vende bem. Eu fui uma das pessoas que fui muito convidada para fazer constelações à luz da Bíblia, constelações cristãs, porque eu entendo muito de religião, né? Leio muito, a gente tem grupo de oração e etc. E nunca aceitei, mas se tivesse aceitado, tinha ganho uma grana. Eu tava ganhando uma grana boa até hoje. Nunca aceitei porque justamente, se eu aceitar é porque eu não entendo nada, né? Faltei a aula 1. Faltei a aula 1, neném. Aí eu vou vender minha alma uma hora dessa, com tanto filho pra criar, tanto dente na boca. Eu vou vender a alma uma hora dessa. Não. Deixa eu ver o que mais que mandaram aqui pra mim. Vocês vão mandando assuntinho, que eu gosto de assuntinho. Gosto de confusão, treta. Deixa eu ler aqui o outro. Ó, Deus é testemunha. Dia 16 de abril. Eu quero manter o meu réu primário. Aí a pessoa escreve assim pra mim. O sofrimento daqueles que se desconectaram do sentir. Não sabem sentir. É tudo mental. Como é que é sofrimento se ele não sabe sentir? Me explica. Eu tenho um problema, falta sequência lógica nessa frase. O sofrimento daqueles que se desconectaram do sentir, não sabem sentir. Se ele não sabe sentir, não é um sofrimento. É uma estratégia de sobrevivência. Para começar. E aqui já tem uma avaliação. Eu avalio se o outro sente ou não. Como é que eu vou avaliar se tu sente ou não, gente? Gente, é muita loucura. Muita loucura. Já disse que o grande problema nosso é a dominação do outro. É a gente querer dominar o outro. Querer que ele seja o que a gente quer, não o que ele é. Né? Eu quero que ele sinta daquele jeito, que ele se cure daquele jeito, que ele melhore daquele jeito. Ele não existe mais. O que existe são os meus desejos, as minhas projeções. Muita loucura. As assistências são mantidas por doações e promoções. Muita dificuldade de se manter. O governo atual cortou toda a verba para as comunidades terapêuticas. Não cortou à toa. Já existia uma campanha muito grande em cima, o quanto que a constelação foi, né, bombardeada no Brasil, não é de agora, tá? Então, assim, entendam uma coisa. Governante muda, governo não. Prefeito muda, prefeitura não. Transformaram políticos em ídolos. Políticos não são para serem adorados, são para serem cobrados e exigidos, são funcionários públicos. No momento que eu inverto essa relação e que eu transformo o político num ídolo, eu só estou para aplaudir. E aí eu vou colocar a culpa nele e não a cobrança, tá certo? Eu preciso cobrar projeto de governo, eu não preciso cobrar de A, de B, de C. Projeto de governo, projeto que independente de quem esteja lá. Só que a gente transformou a política em idolatria, né? Os políticos viraram ídolos. Então, ao invés de eles serem funcionários públicos que vão ser cobrados pela sua eficiência do seu trabalho porque recebem um salário para isso, eles são ídolos, eles sobem em carro de som. Tem musiquinha, tem trio elétrico. Político hoje em dia anda de trio elétrico. Nada mais similar do que uma micareta, né? Aí eu volto pro pão e circo. Tem o ídolo, tem o pão e circo, tem pessoas que não sabem mais o que estão fazendo ali, que estão distraídas, né? Então a gente tem o legendário que vai pra montanha e tem o legendário que vai pra avenida, independente da cor da roupa que ele vai. Estão movimentando do mesmo jeito, o movimento é o mesmo. A busca da cura, da satisfação, de que o outro vai me suprir, de que o outro vai cuidar de mim, de que o outro, né, vai trazer para mim as promessas que eu preciso, é exatamente igual. Então, esse movimento que agora apareceu no TikTok é um movimento que está se repetindo há 15, 20 anos. Né? De que alguém, né, o meu salvador da pátria, vai me dar um colo, independente de quem ele seja. Né? Porque, de novo, o outro é responsável pelos meus afetos e pelas minhas realizações. A gente precisa entender o seguinte: nós, seres humanos, somos seres de afeto. Nós somos seres de afeto. Nós somos dependentes de afeto. Né? O Claude fala disso, da economia das carícias. E quando eu não recebi afetos, porque aí o Maturana, eu estou pensando em fazer a Masterclass por causa disso, o Esquenta por causa do Maturana,
Ele vai trabalhar essa questão da comunicação. Por quê? Porque o ser humano, para sobreviver, ele se agregou. Nós somos gregários. E para a gente se agregar, nós desenvolvemos acordos de convivência. Esses acordos, eles são passados e consolidados através da comunicação. E nessa comunicação e acordos de convivência, nós desenvolvemos a arte de cuidar. Nós somos seres de cuidado, de afeto. Nós precisamos de afeto. Nós somos dependentes de afeto. Quando os meus afetos básicos de segurança, abrigo e alimentação não estão supridos, eu negociarei a minha alma para suprir esses afetos. E eu projetarei em alguém que este alguém, em algum momento, vai suprir todos esses afetos dependentes na minha vida. Isso acontece muito com os casamentos. Eu acho que o meu marido vai me salvar da minha família tóxica, vai me salvar da minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio que me estuprava quando eu era criança. Então ele é o meu salvador e ele vai suprir todos esses afetos. Ele vai cuidar, ele vai amar, ele vai proteger, ele vai, ser o provedor e etc. Não existe nenhum ser humano capaz de suprir o outro em todos os afetos. Não existe. Você vai ter afetos que só serão supridos pelas suas amigas, pelos seus amigos. Você vai ter afetos que só serão supridos dentro de uma relação a dois. Você terá afetos que só serão supridos por uma mãe e que no momento que ela não está, meu amor, essa falta permanecerá com você. Não dá para eu tampar esse buraco. Vai ficar com você e você vai aprender a lidar e a conviver com ele, tá certo? Mas não tem uma promessa, não tem alguém que seja capaz de fazer isso, nem um grupo, nem etc. E isso é muito importante a gente entender, porque nós fomos treinados para jogar essa necessidade de afetos em cima de uma única pessoa, e isso adoece a outra pessoa, não só a nós, que vivemos projetando, achando que essa pessoa vai suprir as nossas necessidades e afetos e desafetos, como vamos adoecer essa pessoa porque ela fica sobrecarregada. É muito interessante, eu sempre trabalho isso, onde é que está a tua família social. Porque a família social que você constrói durante a vida é que vai ter mais eficácia em suprir essas necessidades, essas dores, essas faltas, essa falta de colo, essa falta de carinho, essa falta de atenção, de ser ouvido, sabe? São essas pessoas positivas que elas vão alimentar, que elas vão escutar aquela música com você e vão se emocionar, porque só você e elas sabem o que viveram quando escutaram aquela música. Sabe? Aquela pessoa que vai comer o bolo da esquina, não sei da onde, com você, e que naquele momento só vocês sabem o que aconteceu da última vez que vocês comeram aquele bolo. E aí a gente tem uma corrente que diz e afeta isso muito as mulheres, que as mulheres são até mais afetivas e coletivas, que diz que mulher casada não tem amigo, que mulher casada não faz isso, não faz aquilo outro. Ou seja, eu vou jogar ela na doença dos afetos dentro da relação, na carência de afetos. E aí é um ciclo, porque se ela fica mais carente, e se o homem, além de trabalhar, não, tem que suprir toda... Gente, isso é uma bomba chiando. Vai explodir. Não é saudável esse modelo de relação. Eu vi um famosinho dizendo que mulher casada não tem amigo, Ai, mulher casada, bota uma aliança no dedo dela, que mulher casada não tem amiguinho, não sei quem. Aqueles vídeos idiota que a gente sabe que é pra vender, que vai vender para essas pessoas frágeis, para essas mulheres super necessitadas de um homem super protetor, que vem de uma família extremamente ferida e traumática, e que vão buscar esse homem que vai, salvar ela da família de origem. Ele vai vender curso para essa galera. E vai vender curso também para esse homem que também sofreu violência, que também foi abandonado pela família e que vai se validar como homem maravilhoso e protetor. Eles vão se retroalimentar. Vamos fazer um recorte? Quem tá comigo aqui, eu tava em Portugal semana passada, Cara, eu passei muito perrengue em Portugal quando eu morei lá, 15 anos atrás, quando eu era estudante, etc. E aí eu contando os perrengues pro meu marido, porque eu tinha um grande amigo, que ainda é meu grande amigo, já é meu amigo há mais de 20 anos, que era o Rafael, e aí eu chamo ele de preto, E aí eu falo,
passando e dizia, ai, meu marido aqui, eu fui despejada porque não tinha como pagar o aluguel, o preto mandou um carro para vir buscar minhas coisas. Aqui a mulher que o preto vendeu a minha máquina de lavar roupa pra gente poder comer. Aqui eu morei no quartinho que o preto pediu dinheiro emprestado para poder pagar para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui contando, aqui o preto foi preso, aqui o preto trabalhava até meia-noite, aí ficava com fome, que o pessoal esticava, ele pedia para eu ir buscar um McDonald's, levar para ele lá. Aí eu fui contando que é a minha vivência, né? E meu pai fez, mas tu e o preto passaram muita coisa nessa terra. Eu digo, tu imagina se eu não tivesse ele? E tu imagina se eu acreditasse que existe algum homem que, por ser meu marido, vai ter o direito de anular essa história, de tirar isso de mim, de tirar essa convivência, de tirar esse afeto de mim, de tirar essa fortaleza que a gente construiu aqui. É muita loucura, sabe? Então a gente tem processos terapêuticos adoecedores hoje. Nós temos hoje uma venda de processos terapêuticos, de mentorias, de imersões adoecedoras, que vão gerar euforia e posteriormente adoecimento. Lhe digo sem medo de ser feliz, que eu atendo todo dia. Manda aí um assuntinho pra gente gastar o réu primário. Coisa linda, mamãe que ama. Sábado eu vou fazer um esquenta. Mulher, vou trabalhar sábado. Vou fazer um esquenta com a entrevista do Maturana Fantástica que eu traduzi. Muito boa. Por quê? Porque tem um movimento que fala das constelações, que tem a ordem do amor, a ordem da ajuda, o Carariasa, e que as novas constelações, elas incluem o amor como uma lei. A lei do amor. Aí eu tenho dificuldade, né? Tenho muita dificuldade com essas coisas, que o pessoal compra umas coisas, né? O pessoal inventa umas coisas. E o Matrona fala exatamente disso. O que nos faz humano? O que nos faz humano é essa construção do afeto e do cuidado que depois vai se transformar em amor. Que o amor é uma construção que não está disponível para todo mundo. Não está. Às vezes eu vou conhecer o amor e o afeto lá para os 30, 40 anos. Às vezes eu nunca conheci. Às vezes eu morro e não conheci. Então, quando eu digo que isso é uma lei, eu estou vivendo muito numa bolha. Muito numa bolha. E aí eu volto a dizer que existem muitos processos terapêuticos maquiados de cura e que geram adoecimento. E eu lhe digo sem medo de ser feliz, porque eu estou nesse ramo há muito tempo. É muita loucura, enfeitada com purpurina, luz, efeito e som, que gera adoecimento. Leiliane, tem gente boa no mercado? Tem. Tem gente boa no mercado. Mas tem muita picaretagem também, tá certo? Por exemplo, no mundo do coach, quem é bom? Paulo Vieira. O método CIS do Paulo Vieira, esqueça. Esqueça, quem manda é ele. Cara é bom. Cara é bom. Eu já fiz o CIS várias vezes. Já fui como monitora várias vezes. Conheço o Paulo, né? Muitos anos. Conheço o Paulo no tempo que era pobre. O Paulo trabalhava com amiga minha. Vocês precisam me respeitar. Cara é bom. Muito responsável pelo que faz. Muito comprometido pelo que faz. Muito estudioso. Entrou para a história do milionário gospel, também que não é trouxa. Mas tem muita base no que faz. É o único. O resto é só zoada. Só zoada. Falam umas coisas assim. Agora a gente precisa entender que quanto mais eu disser o que você quer ouvir, mais dinheiro você me dá. Então existe o que é certo, o que é real, o que é terapêutico, o que é ciência e o que vende. Quanto mais eu te disser o que você quer ouvir, mais dinheiro você me dá. E aí depende de quanto eu tenho de estrutura. Eu acho que eu tenho uma posição muito privilegiada nesse sentido, que eu nunca precisei do dinheiro do meu trabalho como terapeuta, como psicóloga, como professora, como fosse, para sobreviver. Isso me salvou muito de me vender, de vender a minha alma, porque eu tive várias propostas, toda semana eu tenho várias propostas de marketing digital para vender assim, para passar por cima, né, das coisas e faturar milhões.
E eu tinha e tenho o privilégio de não precisar passar por isso, de não depender disso. Eu entendo que é uma fatia muito privilegiada do mercado, não é para todos. Então, eu posso construir o meu trabalho de acordo, né, dentro da ética e do profissionalismo, etc, etc. Mas não é para todos. Às vezes você tem uns boletos para pagar e acorda, enforca e você vai ali fazer uma maracutaiazinha ou outra para pagar as contas, entendeu? A vida é feita de escolhas, mas às vezes, né, aperta e aí quem sou eu para culpar alguém? Acho safadeza é o cara que já é rico, que já tem tudo e vejo ele continuar fazendo a mesma coisa. Beleza? Vambora. Aqui são 9 da noite. I need sleep. Ok? Amanhã eu vou ver se eu vou fazer live. Amanhã é o que? Quinta. Ixi, amanhã eu tô com a agenda cheia. Amanhã não sei se eu vou fazer live não, que eu tô com a agenda cheia. Demais. Tá? Mas... Vou ver a história do esquenta, tá? Vou ver como é que tá aqui a tradução, se já tá bonitinha. A tradução eu sei que tá feita, não sei se o PDF já tá terminado, tá? A Silvana tá falando, acontece na advocacia também. Tem clientes que não querem a solução, ele quer ouvir o que quer. Porque eu não trabalhei as frustrações. Eu não sei o que é me frustrar. Eu não sei o que é me contrariar. A vida inteira eu fui só mimado. E aí, frustração é uma coisa que você aprende. Se você aprende a amar, você aprende a se frustrar também. Tudo é aprendizado. Se você não aprendeu a se frustrar, você vai estar sempre buscando baba-ovo. Você vai estar sempre buscando torcida. Vou fechar a live contando um negócio pra vocês. Vocês estão vendo essa história dos estudantes de medicina que estão cada vez cometendo mais absurdos? Que a menina filmou o exame ginecológico da paciente. Que as outras zombaram da paciente que fez transplante, que acabou falecendo. E aí a gente precisa olhar o behavior, o comportamento. Por que que isso acontece? Porque em rede social, em era de rede social, nós temos uma geração que não conhece o outro. O outro, para ela, é mecanismo de plateia. Ou seja, o que importa para mim é a plateia. É o quanto de plateia eu tenho, o quanto de aplauso, de like, de visualização eu tenho. Então, o outro, a paciente, a pessoa que está morrendo, ela não existe para mim. Eu não tenho empatia, eu não tenho contato humano com ela, eu não tenho coletividade com ela, eu não tenho afeto com ela. Ela é para mim um objeto de como eu vou alcançar mais plateia. Então, hoje as relações estão nessa base de eu utilizar o outro para ter mais plateia. Porque eu não me relaciono mais com o outro, eu me relaciono com a plateia, tá? Em era de querer, de buscar seguidores, de buscar like, buscar visualizações, a relação humana morre e nasce a relação com a plateia, com o palco, com a fantasia, tá? A relação com a plateia que alimenta o meu ego, que me aplaude, que me diz que eu sou maravilhosa, que me diz isso, que aquilo, outro. E quem tiver ao meu redor vai ser usado para que eu adquira plateia, para que eu aumente plateia. E aí eu vou perdendo a noção das relações. E aí você já vê aquele povo que vai ficando famoso e se deprime? Justamente porque morre, ele vai ficando sozinho. Eu vou matando todas as relações ao meu redor e alimentando a plateia. Só que a plateia, o show é hoje, amanhã é o próximo, tá certo? Hoje você tá na alta, amanhã é o próximo. A plateia ela é muito circular, ela é muito volátil, ela é muito rápida. E aí quando eu perco a plateia, eu não tenho mais nada. Porque eu já perdi tudo. Já perdi tudo, né? Eu só tinha a plateia e eu perdi. E aí mata. E aí, daí pra frente é só pra trás. Vambora. Mira, cariño, te quero. ¿Te vas a casar conmigo? ¿En esta vida o en otra? Te extraño. Extraño mucho Chile. Estos días estoy a extrañar mucho Chile. Mucho. Me quería mucho volver a Chile. Quiero. Vamos mirar si este año lo hacemos, ¿ok? O vamos a Sao Paulo y nos encontramos ahí. Yo, tú, Lucas y toda la gangue del mal. Vamos a dominar el planeta. Vamos a dominar el mundo. ¿Ok? Mira, me bajé. Ya no soy la pelota que tú. Daniel era mi entrenador em Chile. Quando eu vivia no Chile, né? E ele me treinava no auge da gordura. Quando eu fiquei com 87 quilos. Uma princesa. Pero ahora me se fue.
Me se fue todo, me se fueron 20 kilos, me faltan como 5 o 6 para el tema final, ¿ok? Nos vemos, un besito.